Uma vez, um lago secou no antigo reino de Shu devido a uma seca prolongada. Os peixes no lago enfrentaram dificuldades significativas ao lutar para sobreviver, debatendo-se nas poças de lama restantes. Xuangyi observou como os peixes se cobriam de lodo e trocavam saliva para ajudar uns aos outros a sobreviver. Embora admirasse a solidariedade deles, ele se perguntou se não seria melhor se o lago estivesse cheio, para que os peixes pudessem nadar livremente sem precisar tomar medidas drásticas para sobreviver. De um ponto de vista do individualismo moderno, podemos olhar para o passado e sentir nostalgia pelo grau de solidariedade humana e comunidade daquela época. Assim como os peixes na história de Xuangyi, as pessoas se ajudavam e dependiam umas das outras, estavam envolvidas na vida umas das outras, e como os seres humanos, formavam comunidades próximas. Essas comunidades forneciam um senso de segurança e interação social, de muitas maneiras, tornavam a vida das pessoas mais fácil. Além disso, em tempos de crise, a solidariedade grupal era ainda mais prevalente. Muitas histórias de guerra desenham uma imagem quase romântica de como as pessoas se apoiavam durante esses tempos de grande adversidade. A guerra faz as pessoas se unirem, e a tristeza compartilhada é apenas metade da tristeza. Nas últimas décadas, um período de relativa estabilidade, crescimento econômico e avanço tecnológico, o mundo, em geral, tornou-se mais individualista. Claro, ainda podemos encontrar coletivismo e comunidades próximas em muitas partes do mundo, mas, em geral, os seres humanos se tornaram menos dependentes e menos envolvidos uns com os outros, e mais focados em si mesmos. Especialmente nos países ricos do Ocidente, as pessoas não precisam mais umas das outras como costumavam. A diminuição da interdependência não se deve apenas à riqueza, mas também porque a tecnologia torna a interação humana cada vez mais obsoleta em muitas áreas. E assim, o lago está cheio. Assim como os peixes, em grande parte, nos tornamos autossuficientes, permitindo-nos nadar livremente e esquecer uns dos outros. No entanto, agora as pessoas precisam cada vez menos umas das outras, pelo menos em um nível comunal. Surgiu um novo problema. A experiência da solidão é prevalente em sociedades individualistas. Não podemos negar que a solidão é problemática. No entanto, sem reduzir a gravidade desse problema, também podemos ter subestimado as vantagens de não precisar das pessoas. Este vídeo expande a história de Xuangyi sobre os peixes e por que um lago cheio de água é realmente altamente alegre. Um peixe solitário nadando em um lago cheio de água decide para onde ir, procurando comida e abrigo quando necessário. Ele pode encontrar outros peixes, mas se separa deles sempre que quiser continuar sua jornada individual. Da mesma forma, os habitantes de uma sociedade individualista são livres para escolher seus próprios caminhos. Na maioria das vezes, socializar com outras pessoas é uma opção, não uma necessidade, então eles são livres para se afastar dessas pessoas se desejarem. Podemos observar que não precisar de relacionamentos próximos realmente leva as pessoas a cuidarem de seus próprios negócios. Embora os seres humanos ainda dependam de outros seres humanos para sobreviver, não precisamos de sua companhia, como na presença física e nos relacionamentos pessoais, para a sobrevivência. E assim, os laços sociais se tornaram uma opção, não um requisito. Um sistema bem organizado que depende muito da tecnologia cuida de nossas necessidades. Podemos pedir qualquer coisa com um clique do mouse. Podemos pagar pessoas para nos fornecer quase qualquer tipo de serviço, como mudança, limpeza ou cuidados quando estamos doentes. Na Europa, os caixas de autoatendimento estão se tornando normais. Com o surgimento da inteligência artificial, coisas como o tipo de companheirismo que costumávamos reservar para um cônjuge podem ser substituídas por robôs avançados. Embora o último exemplo possa parecer extremo, ele mostra quão pouco precisaremos da companhia uns dos outros no futuro para atender nossas necessidades, se esses avanços tecnológicos se tornarem comuns e amplamente utilizados. Um mundo onde não precisamos nos encontrar e conversar um com o outro pode parecer um pesadelo distópico para alguns. É muito provável que muitas pessoas seriam esmagadas pelos níveis de solidão em sociedades em que o contato humano é tão raro. Mas, além dessas graves consequências, será que o aspecto de não precisarmos dos outros de tais circunstâncias poderia nos beneficiar? Imagine que todos nós somos peixes em um oceano vasto e rico, livres para explorar todas as suas profundezas, mistérios e conhecimentos. O caminho para a aventura está aberto, nos chamando para explorar e experimentar coisas novas. Podemos fazer isso junto com alguém, mas como podemos nos cuidar, podemos facilmente seguir essa jornada sozinhos, um companheiro é opcional. A liberdade das pessoas nos permite a liberdade de passar todos os minutos acordados nadando para onde quisermos e fazendo o que quisermos, quando quisermos. Essa liberdade e independência no mundo físico podem ser um grande prazer para quem aprecia o caminho solitário. Albert Einstein, por exemplo, era um verdadeiro peixe solitário, apreciando a distância entre ele e os outros enquanto se destacava na solidão e se preocupava profundamente com o bem-estar de outras pessoas. Eu cito, meu profundo senso de justiça social e responsabilidade social sempre contrastou estranhamente com minha pronunciada falta de necessidade de contato direto com outros seres humanos e comunidades humanas. Eu sou verdadeiramente um viajante solitário e nunca pertenci ao meu país, minha casa, meus amigos ou até mesmo minha família imediata. Com todo o meu coração, diante de todos esses laços, nunca perdi o sentido de distância e a necessidade de solidão.
Carl Jung e Emma Rauschenbacher ficaram noivos em 1902, eles se casaram depois e tiveram 5 filhos juntos. Jung estava mantendo um diário naquela época, no qual ele escreveu: "Já não estou sozinho comigo mesmo, e só posso lembrar artificialmente do assustador e belo sentimento de solidão. Esta é a sombra do lado bom da sorte do amor." Fim da citação. Portanto, Carl Jung percebeu que, através de seu compromisso com o casamento, ele havia desistido de uma coisa preciosa, a experiência de estar sozinho. Quando lidar com as pessoas é opcional, somos livres para nos afastar e passar tempo em solidão. Embora algumas pessoas não suportem estar sozinhas e prefiram se cercar de pessoas o máximo possível, a experiência da solidão beneficia aqueles que apreciam, seja imposta ou escolhida. No que diz respeito aos relacionamentos interpessoais, não precisar das pessoas pode ser uma bênção. Sim, em tempos anteriores, havia mais solidariedade, atividade grupal e envolvimento na vida uns dos outros. Mas comunidades próximas podem ser prejudiciais à tranquilidade de alguém, já que automaticamente nos tornamos parte do drama de que as pessoas são capazes. Por algum motivo, não importa onde olhemos, quando as pessoas se reúnem, sempre há algum tipo de turbulência, seja fofocas, bullying, pessoas se antagonizando ou brigas. Quando as pessoas dependem umas das outras, isso é a parte infeliz do acordo. Mas, se não precisarmos dessas pessoas, não precisamos tolerar o comportamento delas, não precisamos suportar o fardo de nos associar com aqueles de quem não gostamos apenas para satisfazer nossas necessidades. Principalmente nos países ocidentais, mas sem dúvida em outros lugares do mundo também, observamos que, em relação à sobrevivência, a instituição do casamento se tornou opcional em vez de obrigatória. As autoridades religiosas que costumavam forçar as pessoas a se casarem perderam significativamente sua influência. Em um nível prático, homens e mulheres podem sobreviver sem o outro, e muitos deles se sustentam com sucesso. Essa mudança tem consequências negativas e positivas. Por exemplo, a taxa de divórcio tem aumentado constantemente, resultando em um aumento de lares desfeitos. E o crescente número de pessoas que se recusam a se casar e procriar levou a uma crise populacional no Japão. As pessoas se tornam automaticamente mais seletivas quando não há necessidade de estar em um relacionamento ou casamento. Afinal, elas não precisam de ninguém, e talvez até apreciem os benefícios de ser solteiras. Às vezes, gostam tanto da solteirice que não trocam facilmente por um compromisso. O compromisso em um relacionamento pode ser muito gratificante, mas também possui muitos riscos e desvantagens potenciais. Um parceiro pode ser abusivo, controlador, emocionalmente desgastante ou simplesmente não ser a pessoa certa. Além disso, um relacionamento requer tempo e esforço, que algumas pessoas preferem gastar com outras coisas. Um aspecto negativo pode ser que nos tornemos muito seletivos, o que pode nos levar a querer um parceiro, mas não conseguir encontrá-lo. Não precisar de alguém significa que podemos encerrar o relacionamento com essa pessoa de maneira mais fácil e rápida, o que também é verdade em relação aos amigos. Não precisar de amigos nos permite encerrar amizades tóxicas e estabelecer limites para os demais. E quando não precisamos fazer amigos por necessidade, temos mais chances de fazer amizade com pessoas que realmente gostamos, nos conectamos e compartilhamos interesses. O grande problema de pertencer a um grupo é a expectativa de conformidade. Pertencer requer que nos adaptemos. Muitas vezes, isso significa que as pessoas esperam que façamos o que elas fazem, falemos como elas falam e, não raramente, pensemos como elas pensam. O significado da famosa citação de Sartre, "O inferno são os outros", é frequentemente mal interpretado. As pessoas geralmente interpretam como se outros fossem terríveis e que estaríamos melhor evitando-os completamente. Isso não é exatamente o que Sartre quis dizer. A citação apontava para a observação de Sartre de que nunca estamos livres do olhar das outras pessoas e de suas opiniões sobre nós. E quanto mais pessoas nos cercamos, mais olhos julgadores enfrentamos. Essas opiniões e expectativas podem ter um impacto profundo sobre nós, e podemos nos sentir presos a nos conformar com as expectativas sociais. Algumas pessoas desejam se conformar e adotam voluntariamente as opiniões e maneirismos de outras pessoas por desejo de pertencer. E ao observar o comportamento geral das pessoas, poderíamos dizer que a maioria de nós se importa com o olhar dos outros. A maioria de nós gosta quando as pessoas nos aprovam, nos estimam e nos respeitam. Em muitos casos, para obter a validação dos outros, nos esforçamos para cumprir as regras que eles estabelecem para nós, como macacos treinados. O filósofo alemão Arthur Schopenhauer criticou a infatuação humana com as opiniões dos outros, dizendo, por uma peculiar fraqueza da natureza humana, as pessoas geralmente pensam demais na opinião que os outros têm delas, embora a menor reflexão mostre que essa opinião, seja qual for, não é essencial para a felicidade. Portanto, é difícil entender por que todo mundo se sente tão satisfeito quando vê que os outros têm uma boa opinião dele ou dizem coisas lisonjeiras à sua vaidade. Fim da citação. Nosso desejo de aprovação não é prejudicial à nossa autenticidade? E se não precisássemos da validação dos outros para nossa felicidade, ou pelo menos apenas do mínimo para funcionar e sobreviver na sociedade? Poderíamos aproveitar a liberdade para moldar a nós mesmos e nossas vidas da maneira que preferimos. Tomar essa liberdade não significa necessariamente sermos antissociais, sem compaixão ou cheios de más intenções em relação aos outros.
Apenas não permitimos que o olhar dos outros dite como vivemos autenticamente. O filósofo Nietzsche vai ainda mais longe, nos encorajando a romper com a multidão, nos libertar da moral de escravos e transcender a condição humana, tornando-se o super-homem. Segundo Nietzsche, a sociedade e seus códigos morais impedem os indivíduos de realizar todo o seu potencial. Os super-homens superam essas limitações, criando seus próprios valores e significados autênticos. Se escolhemos nos engajar na autorrealização ou simplesmente queremos desfrutar da tranquilidade da solidão, não precisar das pessoas nos permite escolher nossa própria direção. Não precisar das pessoas não nega a importância da conexão humana, uma inclinação natural que varia de acordo com cada indivíduo. Para a maioria das pessoas, a conexão humana provavelmente desempenha um papel significativo em seu bem-estar geral, e os efeitos prejudiciais da solidão e do isolamento social são reais. Não precisar das pessoas não implica que não nos associemos com pessoas de forma alguma, mas nos concede a possibilidade de abraçar a solidão quando desejado. Quando podemos nos cuidar, podemos nos associar com as pessoas, fazer amizade com elas e até mesmo ter relacionamentos íntimos, mas com a liberdade de nos afastar quando quisermos e nos entregarmos à tranquilidade da solidão, longe da turbulência humana. Obrigado por assistir.